Graça e paz, que Deus seja com você, que Deus abençoe a tua vida, a tua família, que Deus te faça prosperar, em nome de Jesus. Olha, eu quero compartilhar com você agora uma história impressionante, uma história incrível da manifestação da glória, do poder e da bondade de Deus na vida de um servo seu e de uma serva sua. Escuta uma coisa. Não existe nada. Não existe nada neste mundo que seja impossível para Deus. Não existe nada em tua vida. Não existe nada em tua família. Não existe nada em teu casamento, nas tuas finanças, na tua saúde. Não existe nada em tua vida que Deus não possa fazer por você. Escute bem. Um dia Abraão estava sentado. Abraão estava sentado na porta de casa, vendo um movimento, e de repente Abraão percebe que 3 homens se aproximam dele, de sua casa. Abraão olha ao longe e percebe que aqueles homens eram homens diferentes, não era qualquer tipo de homens, eram homens diferenciados. Quando eles se aproximam mais, Abraão percebe que aqueles eram 3 seres celestiais. Eles se aproximam então, conversam com Abraão. Eles estavam indo para Sodoma e Gomorra. Mas antes de ir para lá, passaram por ali para conversar com Abraão. Abraão, então, quando os anjos dizem que estão indo para Sodoma, porque o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até o céu, a violência, a prostituição, a iniquidade de Sodoma chegou ao céu e Deus disse, olha, chegou ao céu não, o seu pecado, o cheiro do seu pecado chegou às narinas de Deus. Deus disse, olha, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Quando Abraão ouve os anjos dizerem que vão para Sodoma e Gomorra e que o fogo vai cair do céu, Abraão lembra do seu sobrinho chamado Ló. Não confunda Jó com Ló. O sobrinho de Abraão era Ló. Então Ló lembra do sobrinho, da família dele e pergunta, Senhor, se tiver 50 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai destruí-la? E o anjo diz, não vou destruí-la pelo amor aos 50. E Abraão foi baixando até que chegou em 10. Senhor, se tiver 10 pessoas justas em Sodoma, o Senhor vai destruí-la? Ele disse, não vou destruir pelo amor das 10. Só que não tinham 10 pessoas justas, santas, tementes a Deus em Sodoma e Gomorra. Acontece que 2 destes 3 homens, um fica com Abraão e 2 seguem para Sodoma e Gomorra. Muita gente pensa, muito teólogo prega, diz que eram 3 anjos. Escuta bem, não eram 3 anjos, eram 2. 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra. São os anjos que em outro vídeo nós vamos falar sobre isso. São os anjos que tiram Ló, que tiram Ló de Sodoma e Gomorra. Essa é uma outra história. Mas os 2 anjos vão para salvar Ló e fica ali então o outro ser com Abraão. Mas pastor, quem era o outro ser? Era um anjo? Quem era? Era o próprio Jesus. O próprio Jesus que estava ali conversando com Abraão. Jesus então diz a Abraão, Abraão, Sara vai ter um filho. E Sara estava escutando a conversa e Sara riu. Jesus não viu Sara, mas ela riu. E Jesus perguntou, você está rindo, Sara? Isso é um atributo divino, o atributo da onisciência. O Deus que tudo sabe. Deus sabe o que acontece. Deus sabe o que acontece aí com você, o que acontece aqui comigo. Deus sabe de todas as coisas. É o atributo divino da onisciência. Você está rindo, Sara? Disse, não, Senhor, não ri. Ela disse, você riu. Ele disse, você riu. E então, Jesus pronuncia as palavras que eu vou ler para você aqui agora, que está em Gênesis. Gênesis, no capítulo 18, e eu vou ler para você o versículo 14, que diz assim, por acaso, para o Senhor,
a coisa demasiadamente difícil, daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que você riu. Olha, Jesus diz a Sara, a Abraão: Sara vai ter um filho. Sara sorri, Jesus diz: sorriu por quê, Sara? Não, Senhor, não ri. Daqui a um ano. Daqui a um ano, Sara, você vai ter um filho. Existe alguma coisa? Olha a pergunta. Olha a pergunta de Jesus para Abraão. Existe alguma coisa difícil para Deus? Claro que não. Não existe nada difícil, não existe nada impossível. Agora, é preciso que eu destaque para você alguns detalhes. Por exemplo, você sabe qual era a idade de Sara quando ela teve o filho? Você sabe quantos anos Sara tinha quando recebeu esta promessa de Deus? 90 anos. Sara tinha 90 anos. Você já viu uma mulher de 90 anos grávida andando por aí? Você já viu alguma mulher de 90 anos indo fazer o pré-natal? Você já viu alguma mulher de 90 anos grávida fazendo compra de fraldas descartáveis? Claro que não. Sara já estava na menopausa. Sara, humanamente, fisiologicamente, não tinha condições nenhuma de gerar um filho. Mas aquele que falou com Abraão não era um anjo, porque anjo não é onipotente. E aquele que falou com Sara, aquele que falou, aquele que prometeu a Abraão, é aquele que tudo pode. É aquele que nada é impossível para ele. Então, Sara, um ano depois, coloca em seus braços o pequeno bebê chamado Isaque. Interessante que o nome que Abraão e Sara colocaram em Isaque é sorriso, ou aquele que ri. Isaque quer dizer aquele que ri ou sorriso, por causa deste evento que aconteceu com Jesus, Sara e Abraão. E talvez neste momento esteja uma pergunta perturbando o teu coração. Pastor, mas como Jesus estava com Abraão? Se Jesus só apareceu lá no Novo Testamento, Jesus nasceu de Maria. Nananina, não. O próprio Jesus falando sobre Abraão, inclusive sobre este momento, Jesus disse assim, em um outro vídeo eu te explico melhor, Jesus disse assim, olha, para os judeus, Abraão viu o meu dia e se regozijou. Abraão me conhece. E os judeus perguntaram, mas espera aí, você não tem 50 anos e você viu Abraão? E Jesus disse, meus queridos, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou. O Deus que tudo pode. Ele quer, Ele pode, e Ele vai fazer o impossível na tua vida. Somente creia, somente confie, somente acredite na promessa de Deus para a tua vida. Você recebe? Você recebe esta palavra no teu coração? Você recebe esta palavra de que para Deus nada é impossível neste mundo, nada, absolutamente nada? Escreva aqui, eu recebo. Declare que você recebe, declare que você creia, que você acredite, escreva, eu recebo. E receba o impossível de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, o Senhor levante a sua santa face e te dê a paz. Que Deus realize o impossível na tua vida. Se inscreve no canal, clique aqui, se inscreva no canal, mas não só se inscreve, pensa aí agora, peça a Deus que Deus te ilumine para que você mande este vídeo, esta mensagem para 3 pessoas. Consegue fazer isso? 3 pessoas, compartilhe, eu te asseguro, vai ser bênção para a tua vida e Deus vai te recompensar, em nome de Jesus.